Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é Felipe Zapalá. Aqui é Antônio Garcia. Lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. E hoje nós vamos falar sobre pornografia na linha editorial de pai para filho. Bom, a gente, até para dar uma atualização, esse é um tema que a gente não vai ficar falando muitas vezes o nome do tema, mas é um tema muito relevante. A gente vai gravar em duas linhas editoriais o mesmo tema. Então, para o pessoal que vê lá esse mesmo nome duas vezes lá no Spotify ou no YouTube, então a gente vai gravar na linha de pai para filho, que é de hoje, esse de agora, que é mais focado para quem não é casado ainda, para quem é jovem. E eu diria que não é especificamente para meninos, meninas também. E aí a outra linha é de paternidade na prática. Daí que vai ter um enfoque, vai ser um outro episódio, vai ter um enfoque um pouco melhor e maior para quem já é casado, para quem tem filho. Beleza? Beleza. Então tá bom. Dá pra gente aí o que é definição aqui de pornografia, Fê? A palavra pornografia ela tem origem no grego antigo, derivando de duas palavras, porne, que significa prostituta, e grafos, que significa escrita ou descrição. Juntas essas palavras formam pornografia, que originalmente se referia a escritos e representações visuais de prostituição, mas ao longo do tempo ela passou a ser o uso de designer material que retira explicitamente a pornografia que a gente vê hoje, né? Então, Que é a atividade sexual, literalmente, é um outlet sexual para o espectador poder consumir. Basicamente é isso. Basicamente Mas, acho que já tem um ponto bem interessante, a pornografia ela mudou muito ao longo do tempo. Então, para você que está assistindo a gente, que é jovem, vocês estão muito mais acostumados com pornografia como sendo um conteúdo a ser consumível em internet. Então, o meio é a internet e a tela é celular, computador. Na minha época, eu não sei da sua, mas na minha época eu não tinha internet quando eu era moleque. Quando eu tinha 15 anos, não tinha internet. Peguei um pouquinho desse período. Né? Então, assim, quando o moleque queria ver ou consumir esse tema, a gente precisava de revista, ou fita VHS, ou encontrar um programa na TV que passasse alguma coisa nesse sentido. O que já era um limitador em si do consumo. Verdade. Porque hoje em dia, eu sei porque eu tenho filho, você está a um clique de distância de qualquer tipo de conteúdo que é explícito. Verdade. Esse é um problema. Bom, eu queria falar agora, Felipe, sobre um dos grandes pontos desse episódio é desmistificar no sentido de tirar o que é mentira ou mostrar a verdade por trás da pornografia. Então, seja na indústria, seja em quem produz, nos atores, os efeitos nos atores e os efeitos nas pessoas, em quem consome. Podemos fazer uma viagem assim? Vamos. Beleza. Vamos com tudo. Queria falar primeiro sobre quem faz os filmes pornôs. Então, existe uma certa... Eu sei porque eu sou homem, já fui moleque. Existia um lance do tipo, caraca, meu sonho é ser um ator pornô. Por quê? Porque daí eu ia poder ter acesso a sexo como um trabalho. Isso seria incrível. Bom, eu fiz a minha pesquisa. Eu vi vários, e eu vou deixar na descrição depois, testemunhos de ex-ator pornô e ex-atriz pornô. E a conclusão que eu cheguei assistindo esses testemunhos é que é uma profissão maldita, cara. Eles não estão se divertindo, eles não estão tendo prazer, eles não estão ali por um propósito. O ponto é simples, ganhar dinheiro e sair o mais rápido possível. Inclusive, estava vendo um cara chamado Joshua Broome, um americano, contando que, olha a história padrão. Um rapaz que vem do interior, foi para uma cidade grande, que é Los Angeles, e ele queria ser ator. Então, ele começa a buscar trabalho, não encontra, até que... Ator normal. Ator normal. Não. Aí ele é convidado por algumas meninas para ir para essa indústria pornô. Quando ele é convidado, a primeira reação dele é falar assim, cara, eu não fui criado para isso, isso não é legal, minha mãe não me educou para esse tipo de coisa, tá. Com o passar do tempo,
E com a glamorização que existe, ele acabou entrando devagar. Cara, vou fazer um teste, fazer um vídeo, tal. O problema, uma vez que você entra nessa indústria, a indústria regular não te pega mais. Porque você está marcado. Caraca. E outra coisa, uma vez que o cara fez um filme seu, ele vai usar aquele mesmo filme para sempre. Então, esse caso específico, esse cara já tinha saído há bastante tempo na indústria, mas os vídeos dele continuavam aparecendo. Nossa, circulando ali na... Sim, mas imagina, o cara, acho que ele é pastor hoje. E o cara é casado com um filho e os vídeos dele ainda estão lá. Não tem como proibir isso. Não tem. E mais, esse é o testemunho desse cara. Ele falou o seguinte, que ele fazia vídeos heterossexuais. Até que chegou um ponto que o vídeo, a imagem dele já não satisfazia mais a demanda. Por quê? A sua imagem e o que você faz tem uma certa aceitação. Só que essa indústria, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde, ela se configura como um vício. Então, o que você consome dentro dessa área, desse segmento, cada vez tem que ser mais radical. Cada vez tem que ser mais extremo. Só que isso se reflete na vida dos próprios atores. Então o cara no começo fazia um tipo de cena e ele falava, as outras eu não faço. Eu vi isso em Testemunho de Atriz também. Ao longo do caminho, os diretores e produtores começam a falar, cara, então, não está tendo mais convite para fazer esse tipo de cena. Será que você não faz aquela outra? Será que você não faz aquela outra? E esse cara contou que ao longo do caminho ele começou a ser convidado para fazer cenas gays. Só que ele não fazia, porque ele não é gay. Só que os produtores começaram a falar, cara, não tô tendo mais convite para você fazer hétero. Você quer experimentar, fazer e tal? E aí, quando ele entrou pro mundo do pornô gay, ele não conseguiu sair também. Então, assim, o inferno na vida dele, ele pensava em suicídio, tinha depressão. O inferno na vida dele foi, ele estava fazendo algo que ele não queria, fazendo coisas que ele achava imorais, e ele não conseguia sair daquilo porque ele não tinha uma outra opção dentro da indústria de vídeo. Por quanto tempo ele ficou? Putz, cara, eu não sei, mas uns 6, 7 anos. Eu não lembro exatamente, mas ficou bastante, cara. Então, assim, gerou como se fosse uma prisão para ele, entendeu? E aí chega num ponto de total depressão. Então, ele não conseguia ter ereção, ele precisava tomar remédio para tudo, ele estava sempre fazendo aquilo forçado, ele não gostava, mas ele não tinha outra opção, porque ele queria ser ator. No final das contas, ele abandonou a carreira de ator, não é mais ator, faz outras coisas da vida, porque meio que aquilo marcou ele, entendeu? Caraca. Ou seja, o menino que está assistindo aquilo, o jovem que está assistindo e está achando que aquele ator está realizando um sonho, porque ele está transando todo dia e tal, é uma mentira. Não. Tipo, o cara não queria estar fazendo aquilo. E pior, no relacionamento pessoal, na vida pessoal dele, ele já não conseguia ter relacionamento normal. Caraca. Ele contou que ele precisou de um tempo, acho que ele falou 6 meses, para ele se desintoxicar, para que ele conseguisse ter um namoro normal, uma esposa normal, porque na cabeça dele o sexo tinha virado uma coisa tão ruim que ele precisou ir de volta para um lugar bom, entendeu? É muito zoado. Caraca, se o impacto de quem assiste já é um impacto que marca a vida da pessoa, imagina quem tá do outro lado fazendo... Meu, olha o que ele contou. Que no círculo de amizades desse cara, esse Joshua Broome, no círculo de amizades dele, tinha 35 suicídios entre homens e meninas. 35 pessoas cometeram suicídio que estavam dentro, que eram atores ou atrizes pornô. Cara, é um número Então você está insano. assistindo o negócio, achando que aquilo é da hora, que as pessoas estão sentindo prazer, elas estão em sofrimento ali, entendeu? Morte, né? Eu Espírito de morte. nunca tinha pensado nisso, é uma coisa bem louca. Acho que é bom a gente trazer essa clareza do impacto do outro lado, porque assim, da mesma forma tem um impacto. Você vê, a gente não tá nem falando de uma mulher, porque normalmente acho que o impacto para uma atriz pornô é muito mais profundo do que talvez para o homem. Não sei se o homem consegue se desvincular, e a gente tá vendo que não, na verdade o próprio homem já teve um impacto ruim, né? Eu tava Nossa. vendo uma outra também testemunha de que na mesma sequência de fatos, assim, de que não consegue se desvincular do negócio, e foi uma que ficou muito famosa, e ela não consegue, cara, não consegue, aquilo consome realmente o resto da vida, ela vai morrer e a imagem dela vai ficar circulando de maneira
constante nos sites, né? Cara, sabe o que eu lembrei? Você lembra aquele lance da Xuxa que ela tinha aquele filme que ela fez, que ela tinha uma cena com um menor de idade? Cara, eu Você já tá ouvi ligado falar nisso, não? disso, não, mas É um não. clássico da internet. Aí, ela não queria mais que aquilo fosse veiculado. Daí ela tentou de todas as formas tirar aquilo. Mas, cara, se você pega o celular hoje e joga, pum, sai a mesma cena. Ou seja, uma vez que cai na internet, é aquela história do travesseiro das penas, sabe? Uhum. Uma vez que cai na internet, você nunca mais tira. Agora, imagina a situação de uma pessoa que tá, uma mulher, que um dia foi atriz pornô, nunca mais, ou mesmo ela pode ter feito foto da Playboy, cara, nunca mais vai sair da internet aquelas fotos, aquelas imagens que ela se arrependeu de fazer. Um Total. horror. Total. Ele vai ter que mostrar, sei lá, se ela tiver filhos, os filhos vão ter acesso àquilo. Total. Agora, imagina você consumindo aquilo. É que é Assim, um outro lado, né? então, pra mim tá chegando num negócio de quem tem aqueles fetiches de assistir coisa muito errada, sabe? Assassinato que tem em Deep Web, sabe essas coisas loucas de Deep Web? Pra mim é a mesma coisa, cara. Você tá vendo, só que é aceito, entendeu? Só que é de alguma forma glamourizado, só que pra mim é uma coisa horrorosa. Você tá assistindo uma mulher fazendo um negócio que ela tá pensando em suicídio. Só que, meu, aquela cena de 20 minutos que é colocada te dá a impressão de que aquilo é legal. Quando na realidade não é, cara. É muito ruim, as pessoas estão sofrendo, elas estão fazendo aquilo só pelo dinheiro que elas estão ganhando, entendeu? Hoje a iniciação masculina, ela é vinculada ao contato com o sexo, né? Quem nunca teve aquele tio que dava a revista, Sim. a revista pornô pra você ver, ou a Playboy pra você ver a primeira, e é aquilo como um ato de, você já tá no tempo de ver, tipo, aquela Você é certa homem já, idade, né? né? Ou a famosa bicadinha na cerveja junto É. com assistir aquilo, né? Sendo que o tio, a figura masculina mais forte, achando que tá ajudando aquele rapaz a desenvolver o sexo, ele assistindo aquilo, na verdade, ele tá fazendo o contrário. Acho que tinha um lance também de masculinidade, né? Que era você conectar masculinidade ou heterossexualidade com o sexo. Então, você garantia que o menino seria homem, apresentando o sexo cedo para ele. Só que hoje em dia, essa porta, e quem está assistindo, sendo jovem, sabe, essa é uma porta muito mais longa, que você pode entrar por assistindo uma cena de sexo simples de um homem com uma mulher, e você vai chegar em lugares que você não queria. Eu tenho um caso que aconteceu, uma mãe procurou minha esposa para que eu conversasse com o filho dela, porque o filho dela pediu ajuda para ela, porque o rapaz com 16, 17 anos estava consumindo um conteúdo de zoofilia, que é sexo com animais. Caramba. Tá. O menino percebeu, falou, isso é muito zoado, falou com a mãe falou, não consigo te ajudar, procurou minha esposa que falou comigo, falou, cara, você consegue? Daí a gente começou a conversar. E quando eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? E ele falou, comecei assistindo uma coisa mais normal, e aí passei para alguma coisa um pouco mais hardcore, e chegou nisso, e ele falou, cara, isso não me faz bem, eu tô mal, isso eu preciso de ajuda. Então aí fica uma primeira dica para quem é jovem, que pode estar nesse lugar. Peça ajuda. Muito bom. Não é fácil sair dessas coisas sozinho. Não. Quando eu comecei a conversar, fica várias dicas aí. Quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, isso é um sintoma, isso não é a causa do que você está sofrendo, não é o que você assiste em si, mas vamos olhar para a sua vida como um todo. Do que você está se alimentando, o que você está consumindo. Aí ele lia, cara, um livro de um autor chamado H.P. Lovecraft, que é bem dark, bem pesado. Ele gostava muito daquilo. Ele jogava videogame muito pesado. Então, a vida inteira dele era meio dark. Eu falei, vamos migrar um pouco os seus hábitos. Vamos tirar um pouco os seus hábitos de consumo de leitura e de vídeo para alguma coisa. Assistia muito filme de terror também. E ele começou a migrar. Falei, cara, ao mesmo tempo, começa a evitar lugares onde você consumia, onde você fazia, porque está sempre vinculado com masturbação. Com o tempo ele foi mudando, sabe? Falei, se aproxima de novo do seu pai, tá? Jovem? Muito jovem, não? 16, 17.
se aproxima do seu pai, começa a mudar as atividades, faz atividade física, como é que está a sua vida espiritual? Você lê a Bíblia, não lê a Bíblia, volte a ler, oração. Cara, a vida dele foi mudando devagar, não tem um negócio assim. Ela foi mudando devagar e ele saiu disso, cara. Então, assim, ele pediu ajuda, são várias coisas. Pediu ajuda, seguiu os conselhos, foi perseverante e conseguiu sair. A história dele é diferente hoje. Uau, que demais. Mas você vê como é? Entra pouco, que nem aquele lance de fumar, né? Sempre falar, cuidado com a maconha que ela te leva para o vício mais forte. E é verdade. Nesse segmento pornô, você entra numa coisa simples, só que o seu cérebro vai requerendo mais e mais até que você vai chegando em coisas mais pesadas, entendeu? E chega um ponto que não te satisfaz mais, né? Não satisfaz. É uma coisa que até com o tempo a gente acostumado a acompanhar homens aí, né, minha caminhada acho que está em 6 anos, 5, 6 anos, 5, 6 anos do quê? de acompanhamento de homens, tá. né? Parte espiritual, parte emocional. E até vendo, né, testemunhos, assim, a gente começa a perceber que a batalha, né, na igreja a gente fala de santidade, né? Santidade é a busca por você se manter livre de alguns hábitos que não condizem com aquilo que Deus tem pra gente. Tá. Essa busca da santidade é como se você, conforme você não... você tem hábitos que eles não são saudáveis e que são impuros. Esses hábitos, ele te distancia de Deus. E a partir do momento que eu entendo isso, eu começo, assim como o testemunho que você contou, que a pessoa consegue aos poucos ser retirada daquilo, você começa a retomar uma força. E é uma força que ela é perceptível em todos os níveis. Assim, você vê uma força emocional, você vê uma força espiritual e você vê uma força até corporal, porque você vê a pessoa que ela está presa nisso em batalha, até a fisiologia dela muda. Ela fica para baixo, ela não consegue... A batalha dela ela é oculta, na verdade, né? Ela não é explícito, você não anda pela rua e você vê aquela pessoa tem pornografia, né? É algo que até... Quando a gente conversa com mulheres mais velhas e casadas, quando você tem o dado aqui, a cada 10, no mundo geral, a cada 10 homens, 7 ou 8 tem o consumo de pornografia. Ou seja, se olha, coisa, né? começa a fazer o exercício de, tipo, cara, se cada 7, 8 tem essa batalha, realmente você vai se deparar com alguém que você não faz ideia que está tendo essa batalha de maneira oculta. Então, a gente começa a ver a pessoa saindo desse processo de recuperar a vida normal, não ter mais o contato com algo que faz mal para ela. Você começa a ver ela recuperar essa força, que a gente fala que é a força vital, né? Um livro bem famoso que fala muito sobre a batalha da pornografia, O Coração Selvagem, e ele relata que o homem recupera uma força que ela é fundamental, que é como se as tuas emoções ficassem mais fortes, é como se eu falasse, né? Isso não rege mais, eu tenho controle, você retoma o controle da tua vida. Você começa a ficar mais forte, as tuas decisões, você não se move mais pela carne, você não se move pelos teus impulsos, você começa a controlar o teu impulso, você começa a ter uma força em todos os níveis. O espírito fortifica, a alma fortifica. Mas o que você daria de conselho? Vamos dizer que eu tenho 22, 23 anos. Cara, tô batalhando com esse negócio. Qual conselho que você me daria para A batalha, eu acho que primeiro tem uma pessoa que não está, né, nesse processo, que já... Tipo, prestar contas. Para ter uma prestação de contas e também ajudar com as dicas, né? O exercício físico eu acho que é uma boa dica. Começa a colocar ali o teu esforço físico em outra coisa, desintoxicar o corpo. E ter uma pessoa junto, né, para você, por exemplo, eu erro nisso daqui e eu contar para você, tem um esforço. Sim. E esse esforço, você vai me aconselhar, vai falar, pô, não faz mais isso, mas o fato de eu ter a prestação de conta, a próxima vez que eu estiver diante daquela situação de novo, eu vou lembrar, tem que prestar conta. Então... Dá um pouquinho de vergonha, né? Dá um pouco de vergonha. Que... Começa a ir para um lugar de você deixa de fazer, ou faz menos, né? Começa a diminuir. Eu acho que tem uma prestação de contas ou um compartilhamento com alguém da mesma idade, mas muitas vezes tem com alguém mais velho também. Uhum. E, cara, com a situação de hoje em dia, os jovens estão meio que à deriva. Porque eles ou não têm o pai em casa, ou não têm relacionamento com o pai. Então, ele não tem ninguém mais velho
para conversar. Foi um pouco da tua história. Uhum. E aí, meu? Como é que faz? Coitado do moleque, que ele não tem com quem falar, entendeu? Vai buscar alguém? Vai cavar um tio? O que faz, será? Cara, acho que Tem a história dessa mulher que eu contei agora, meu. Ela foi buscar a minha esposa para conversar comigo e eu estava disposto. Tem um episódio que a gente fala sobre a igreja. Eu acho que o poder da comunidade da igreja, você vai encontrar alguém que referência, que consiga te ajudar, te dê uma visão, né? Porque também, às vezes, é falta de visão, né? Alguém confiável. Você entra num lugar onde tem um benefício, um prazer momentâneo, mas você não faz ideia do impacto que isso vai te gerar em 20 anos, em 30 anos. Tudo bem que, mesmo falando isso, ainda assim a molecada fala, mas daqui 30 anos eu vejo, né? Mas eu queria até falar um negócio aqui. Ó. Se você está assistindo, você é mais velho, você tem, sei lá, 30, 40 anos, esteja disposto para ajudar algum rapaz mais novo, dedica um pouco do seu tempo, coloca um pouco de tempo para... Seja um mentoreamento, coaching, sei lá o nome disso, discipulado, mas para você ajudar algum rapaz que está precisando de ajuda. Sabe, eu me dispus e talvez eu tenha mudado a história desse rapaz. Se você já é um pouco mais velho, você já passou por tudo isso, se dispõe a fazer isso também. Boa? Muito bom. Tem que ter conscientização. No... Você comentou um negócio a respeito de hábito. Eu estava vendo um cara, eu assisti... Bom, quando a gente prepara um episódio, a gente estuda bastante a respeito, né? E estava vendo um cara, ele chama Eslen Delanogori. Ele é psicólogo, acho que neurocientista ou algo do gênero. E ele estava falando a respeito de como funciona na cabeça da gente a questão de vício. O que ele defende é que pornografia é um vício como se fosse cocaína. E aí, e a defesa dele científica o efeito, o cérebro da gente, ele não vê vício, ele vê hábitos. Hábitos que são recompensados com dopamina. Teve um outro cara que eu vi também, chama Sérgio Yamaguchi, que acho que é médico e psicólogo, que ele fala que a liberação da dopamina, a dopamina é um tipo de substância que gera prazer para a gente. Então, quando você pensa em fazer alguma coisa que é aquele hábito que te gera dopamina, já começa a gerar antes. Então, quando você tem o gatilho de alguma coisa, como a droga, vamos falar que tudo droga, ou hábitos que tem um círculo vicioso, você já começa a gerar dopamina antes de fazer. Então, o seu corpo se prepara, fala, agora ele vai fazer aquele negócio que gera dopamina para a gente. Você tem um circuito ou uma área do seu cérebro chamado núcleo incumbente que recebe esse estímulo de dopamina, ele fica bem no meio do cérebro. Então, os hábitos frequentes e repetitivos ficam lá nesse núcleo incumbente. Quanto mais você recebe dopamina, mais os sensores e receptores de dopamina eles ficam mais profundos, ou seja, você precisa mais dopamina para receber aquilo e para gerar o efeito que você está acostumado. Conectado com esse núcleo incumbente, você tem o córtex pré-frontal, que é quem inibe impulso. Então, a gente tem, como se fosse o superego na psicologia, que é quem inibe os seus impulsos. Beleza. Os dois estão conectados. À medida que o seu núcleo incumbente vai ficando mais forte, ele vai puxando mais a corda do outro córtex pré-frontal. Ou seja, como se você tivesse o id, o superego, e à medida que você vai deixando o seu id mais forte, o seu superego vai ficando mais fraco e vai entendendo que aquela é uma prática normal. Começa o círculo vicioso. Você tem menos força para segurar esse impulso que é, por exemplo, pornografia ou droga, alguma coisa assim. Qual o problema? Quando você é jovem, o seu córtex pré-frontal não está plenamente formado ainda. Então é como se o seu superego, quem tem filho adolescente sabe, homem, o seu superego está fraco. Então, nesse momento em que você está mais aberto e fraco para esse tipo de hábito, é que você tem que impedir esses hábitos... Ficou confuso pra caramba. Deixa eu tentar de novo. Nesse momento que você é adolescente, que seu córtex pré-frontal não está plenamente formado, é como se você tivesse menos força para resistir a esse impulso que te faz mal. Tá. Então vamos lá, você é jovem. Você acha que aquilo não vai te fazer mal. Você acha que aquilo é só de vez em quando. Você tem que ter consciência que você mesmo tem menos força para impedir aquilo que vai te fazer mal. Ou seja, se você conversa de repente com um adulto, alguém mais velho,
ele vai conseguir te ajudar a refrear esses impulsos. O vício, ele entra com mais facilidade, com mais força, quanto mais novo você é. Louco Caraca. isso, né? Então, assim, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu tinha menos força para me segurar e para segurar meus impulsos do que eu tenho hoje com 46. Interessante. Que entra na história do elefante de novo, né? A história do elefante é você não sabe o que fazer com a sua força. Mas é um pouco isso aí mesmo. Você não aprendeu ainda a segurar seus impulsos, né? Você precisa de uma força maior que você ali pra te ajudar, né? E faz bastante sentido quando a gente fala de iniciação masculina, né? Pra você ver que até nesse processo da gente identificar a pornografia como algo tão ruim, ainda assim a gente aponta pra paternidade 100% do o Total. papel do pai em conseguir proteger o filho Disso. disso. Agora, cara, tem uma coisa muito ruim também, que é, se você é jovem e você ainda não tem uma vida sexual ativa, só que você está consumindo aquele conteúdo na internet, aquilo que você está vendo vai ser para você a realidade da vida, porque você não conhece a realidade da vida. Então eu me lembro, vou contar um testemunho pessoal. Quando eu era moleque e consumia muito, o seu olhar para as mulheres passa a ser daquelas mulheres. Então, a expectativa que eu tinha era, se eu sair com uma menina e ela me beijar, a gente vai transar. Mas a expectativa é completamente falsa. Completamente falsa. Só que era a realidade que eu via em vídeo pornô, nas fitas de VHS, porque aquilo era a mentira que era vendida. Só que, hoje em dia, isso está sendo vendido cada vez mais cedo para os jovens, e eles não têm as experiências, e tem muito jovem que está abrindo mão de ter as experiências e ficar só com a experiência virtual. Ou seja, está levando o cara para um estímulo pelo próprio estímulo, entendeu? Tipo, o cara já não quer nem... Primeiro que ele acha que todas as meninas são prostitutas, né? Não tem nem a conquista mais, né? Não, porque não faz sentido. Para que eu vou ter todo esse trabalho? Então, quando o cara ele vai para a vida real, ele tem uma ideia errada do que é a menina. Quando ele consegue chegar num ponto de ter vida sexual, ele acha que a menina vai querer o que ele viu no vídeo pornô, que é mentira. Elas não querem aquilo. E se ele se cansa daquilo, porque dá trabalho, porque as meninas não querem, ele vai se voltar 100% só porque é pornografia. Tipo assim, ele nem quer mais, entendeu? É um problema no Japão. O Japão está com uma taxa de crescimento negativo. Por quê? Os caras desistiram. Precisa dar muito trabalho, vou ter que gastar dinheiro, pagar jantar, nananá. Quer saber? Vou ficar aqui em casa. Não tem um programa que os caras colocam que você tem até um incentivo pra você sair com alguém? Na Coreia do Sul. É na Coreia, Foi né? o Abraham que me contou. Na Coreia do Sul. Que os caras têm um subsídio para jantar. Imagina aqui no Brasil o Bolsa Nossa, Date. só os Miguel louco, né? Todo mundo saindo com todo mundo. Só para finalizar esse assunto cerebral, nessa parte mais técnica, a pornografia está super relacionada, não sei como, você não consegue desvincular vários assuntos, que é pornografia, prostituição e masturbação. Só que o hábito frequente de masturbação tem alguns efeitos. Um deles é o que você falou a respeito de força física. Só que tem um ponto de psicologia evolutiva que é interessante, que é o corpo humano ele está preparado para determinados esforços e sobrevivência. Então tá bom. O orgasmo é a emoção mais forte que a gente consegue gerar sozinho. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Você sozinho faz isso. Por que é tão forte? Para que haja procriação. Para que a raça humana ela possa sobreviver. Tá bom. Imagine que no começo, seu corpo está lá, o seu corpo, fisiologia, no começo do dia ele já sente esse prazer tão grande. O que ele pensa para o resto do dia? Cara, tá tudo certo. Já fiz o que eu tinha que fazer, a coisa mais importante de todas eu fiz. Tipo, tá pago, entendeu? Isso traz depressão, traz diminuição de propósito e vontade de vencer, traz cansaço. Isso tudo porque você deu uma mensagem para o seu corpo que é, cara, a coisa mais importante, mais relevante que a gente podia fazer, já fizemos hoje, resolvemos sozinho. E a outra coisa que é o lance da dopamina. Quanto mais você faz, quanto mais você dá esse estímulo para o seu cérebro, menos ele se sente satisfeito com aquele mesmo estímulo.
Ou seja, ele vai sempre pedir alguma coisa maior. Alguma coisa maior. Então, se você viu o negócio, vai começar a ver um negócio um pouquinho mais sério, um pouquinho mais sério. E você vai entrando por um caminho cada vez mais profundo de estímulos permitidos até você chegar em estímulos proibidos, entendeu? Fez sentido? Fez. É zoado. É bem zoado. Bom, a gente estava falando também sobre acho que o que fazer, né? E eu lembrei aqui sobre o soft porn, que a gente fala que é Tá bom. as mídias sociais, né? Você tem ali hoje o Instagram, tem vídeo, você tem o TikTok, que é só vídeo. Sim. E você pode ver, quando você cria um perfil, por exemplo, hoje dentro de um TikTok, a primeira coisa que começa a vir para você é mulher mostrando a bunda, mostrando o corpo. Deixa eu te interromper aqui. Eu criei o TikTok outro dia, pra mim não apareceu. Será que se você não tá relacionado com as coisas que você coloca já no começo? Porque se o nego põe no começo... Eu acho que ainda vem, hein? É? Eu acho que ainda vem. Tá bom. Principalmente quando vê que é masculino, né? Tá. Não sei se ele diferencia, mas vem. Você precisa demonstrar que isso não te interessa. Uhum. Mas o ponto é que você começa a perceber que tudo aquilo que você está vendo é algo mais leve, mas que ele ainda assim te enche com algo para te levar para algo mais pesado. Te É engatilha. uma preparação ali que Tá. você está inconsciente, então são gatilhos que você começa a ter para um consumo pornográfico já mais sério, vamos falar aqui, né? Então eu acho que um dos gatilhos também é não consumir, né? Ficar um pouco longe de ficar vendo vídeos, de você ficar sem fazer nada e ali assistindo, correndo o risco de ter uma ativação que te leve para uma coisa que você vai acabar caindo numa tentação que não deve. Ter esse cuidado de limpar as redes também, né? Dos teus interesses, o que você assiste, o que você segue, tudo isso ajuda muito você não ficar se alimentando de algo que vai te prejudicar. Entendi. Você tem que adestrar o seu algoritmo. Inicialmente, às vezes, a gente até aconselha os rapazes que falam, cara, fica um tempo sem, Apaga. tira, porque tem que ser radical no início, né? Porque senão você não consegue ter aquela ruptura de se eu continuar vendo, você vai cair. Vai cair de novo. É. Beleza. Bom, falamos aqui sobre pornografia, especificamente nessa linha de pai para filho, voltado mais para os jovens. Eu sei que é um tema muito longo e muito vasto para a gente falar em tão pouco tempo, então queria deixar aberto para perguntas. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar comentário, por favor, a gente responde. A gente fez uma pesquisa super extensa a respeito do tema. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, mandar seus testemunhos, que a gente compartilha aqui no nosso canal. Beleza? É isso. Então tá bom. Obrigado, Felipe. Abraço. Valeu. Obrigado, pessoal.